tudo bem? Eu me chamo Nayara Araújo, eu sou discente do curso de Pedagogia da instituição Uniaselv, no Polo Centro de Feira de Santana, na Bahia. E venho, através dessa socialização, explanar para vocês o meu projeto de ensino em educação e o trabalho de conclusão de curso, intitulado de Práticas Interdisciplinares nos Anos Iniciais, como uma revisão de literatura, trazendo como justificativa a escolha do meu tema, Práticas Interdisciplinares nos Anos Iniciais, uma revisão de literatura. Eu compreendo que esse tema ele tem uma grande relevância na nossa atualidade, levando em consideração que hoje a gente não consegue mais cativar a criança de uma maneira metódica, de uma maneira tradicional, naquela intenção de quadro e explicação e livros, e trazendo isso para o contexto da educação infantil e nos anos iniciais, eu trago essa justificativa para que juntos nós possamos entender melhor acerca dessas práticas nos anos iniciais e como isso interfere positivamente na vida do educando, da criança. Trazendo para vocês aí os meus objetivos. Eu tenho como meu objetivo geral averiguar, por meio da literatura, as ações interdisciplinares realizadas nos anos iniciais. Tenho como objetivos específicos aí conceituar a interdisciplinaridade, descrever ações interdisciplinares no processo de ensino e aprendizagem e identificar práticas pedagógicas interdisciplinares na educação infantil e anos iniciais. Sabendo das mudanças, nós, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, enquanto pedagogos, nós precisamos entender e nós sabemos da necessidade que a educação tem e está o tempo inteiro em inovação. E pensando nisso, trazer a interdisciplinaridade como um campo de que as crianças e os educandos, os alunos, eles tenham essa competência de aprender de maneira mais ativa, de maneira mais significativa, me traz a reflexão de que a interdisciplinaridade, ela vem com esse objetivo, né? Não temos mais como fazer uma criança aprender de maneira efetiva se nós mantivermos aquele tipo de ensino tradicional. Nós precisamos romper com esse ensino tradicional, aquele dos quadros, aqueles só dos livros em que a criança senta e ouve, e escreve e copia. Esse tipo de ensinamento, por muito tempo, ele foi eficaz, mas mudanças nos mostram que foi preciso aprimorar. E a interdisciplinaridade, ela, segundo Oliveira, ela tem uma função bem significativa nesse processo, porque a interdisciplinaridade, ela une, ela é a união de matérias, de disciplinas, em prol de um objetivo que é o de ensinar, mas de ensinar de uma maneira mais eficaz, ensinar de uma maneira em que o aluno ele se sinta mais próximo do que ele está aprendendo, que o aluno ele se sinta mais familiarizado com o que ele está aprendendo. Então, a interdisciplinaridade, essa união de matérias, essa união de conhecimento, veio atrelado e eu acredito ter um papel muito importante na educação de hoje em dia, porque a interdisciplinaridade, ela une aquelas matérias em que a criança precisa aprender, mas sem deixar aquele peso de obrigação, de preciso aprender, preciso ir para a escola, de que é aquela coisa muito metódica, muito
igual o tempo inteiro. A interdisciplinaridade, ela vem com o objetivo de explanar aquele conteúdo, de tirar da sala de aula, de tirar do quadro, do livro, né? Trazendo para um mundo mais real, mais próximo do aluno. E para que haja uma melhor explanação desse conteúdo, como referencial teórico, eu começo conceituando a interdisciplinaridade, trazendo para vocês de onde iniciou. E aí quem me ajuda nisso é Fazenda, que ele diz que a prática interdisciplinaridade, ela começou lá na década de 60, na França e Itália, com movimentos estudantis, alunos reivindicando seus direitos em universidades. Por conta das regras ditadoras de professores e que precisavam exercer aquilo que eles estavam impondo e nem sempre eles conseguiam, né, compreender com clareza o que estava sendo dito. E aí Fazenda vai dizer para mim que eles reivindicaram esses direitos. E aí foi assim que começou. Eles reivindicaram atitudes novas, eles reivindicaram por maneira de aprendizado que fizessem eles compreender com mais clareza o conteúdo e que não fosse ditado a eles o que fazer, e sim ensinado, né? E aí eu continuo a dizer sobre a interdisciplinaridade que a prática interdisciplinar proporciona a ligação de uma matéria na outra, promovendo a socialização. E aí o foco principal é no aprendizado da criança, é no aprendizado do educando. E a interdisciplinaridade, a gente une matérias em prol do educando, em prol de que ele aprenda com mais clareza e aprenda não só para passar numa prova ou aprenda aquele negócio ditado e que perguntou e respondeu, mas que ele consiga ter em si próprio aquele entendimento, né? Que ele possa, através da interdisciplinaridade, conceituar e pensar, olha, eu vi isso aqui, eu tenho clareza nessa disciplina, porque em casa eu vejo dessa forma, porque eu aprendi dessa maneira, que não seja aquele ensino ditador, aquele ensino rigoroso, mas que seja um ensino que permita ele aprender de maneira divertida, de maneira prática e de maneira que ele possa alcançar o seu entendimento de si próprio. Desprender-se da rigorosidade, impedimentos e resistividade impostas em sala de aula, proporciona uma maior liberdade de expressão e desenvoltura dos alunos. Isso quem vai dizer para mim é Serafim. E aí é o que eu acabei de ir, e só confirma, né, o que eu acabei de falar em relação à sala de aula. Assim, a gente deixar essa prática. A gente não consegue hoje em dia aprender um aluno apenas falando e ficar ali 4 horas sentado e o professor falando e escrevendo e ditando. Existem alunos que conseguem se adaptar a esse tipo de modalidade de ensino ainda, existe, mas a gente precisa aprender a mudar. A gente precisa aprender a sempre trazer o novo, a inovar em sala de aula, a trazer condições novas de ensino. E aí Santos vai dizer que essa prática rigorosa, a gente precisa se desprender enquanto professor, né? De querer que a gente aprenda só aquele ensino metódico, aquele ensino ditado, que o professor fala, o aluno responde e sabe, o aluno aprende, mas o professor também aprende cotidianamente com o aluno. E a interdisciplinaridade, ela dá a essa condição, ela dá a essa regra. Então, é importante perceber que nós precisamos da interdisciplinaridade. Hoje é crucial e imprescindível para nós que nós possamos buscar a interdisciplinaridade como uma prática cotidiana em sala de aula. Não dá para
continuar com o mesmo tipo de ensino, metódico e ditador. Em minhas pesquisas, eu pontuo também um pouquinho sobre a questão da educação infantil, sobre a história da educação infantil. E aí, em minhas pesquisas, Brandini vai dizer que as primeiras instituições infantis e escolares que surgiram foi em 1999, no Rio de Janeiro, com uma companhia de fiação de tecidos lá no Corcovado para filhos de operários. E aí, mas aí, a partir de até 3 anos, as crianças elas tinham, os pais trabalhavam e essas crianças elas tinham o direito de ficar ali, né, com uma pessoa cuidando, mas aí elas não tinham nenhuma indicação de educação, era apenas cuidados né, da criança ali enquanto tomar conta, né, o termo certo, tomar conta enquanto os pais trabalhavam. E aí começaram a surgir novas creches, né, na escola, e hoje a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, ela vai dizer que a criança ela tem o direito de uma educação, de estar numa creche até os seus 6 anos de idade. É garantido por lei essa criança ter essa creche. Embora hoje no nosso país, aqui na minha cidade, a gente tenha bastante dificuldade em encontrar essas creches, vagas nessas creches, né? A demanda de mães que precisam trabalhar hoje em dia é muito grande. Então é muito complicado encontrar creches, mas é assegurado por lei, pela lei LDB, que as crianças elas têm o direito de ter, né, um ensino e o cuidado atrelado ao ensino em creches até os 6 anos de idade. E a educação infantil, eu sou apaixonada, eu tenho uma paixão imensa pela educação infantil, acho que eu tenho uma paixão imensa por crianças, por cuidar de crianças e por ensinar crianças. O nível de imaginação delas vem de uma riqueza tão grande. Eu amo ouvir crianças conversando, eu amo ouvir crianças relatando as suas ideias, e trazer isso para a sala de aula é de extrema importância, atrelando a interdisciplinaridade com a educação infantil, com os anos iniciais, a educação infantil, revisando o que os meus teóricos falam, eu consigo perceber que a interdisciplinaridade ela é crucial na formação do indivíduo, desde lá pequenininho, quando ele chega na escola com aquele saber de casa, com aqueles ensinamentos que seus familiares ensinaram. E aí o professor chega em sala de aula e mostra como ele consegue aprender, mas de maneira divertida, como ele consegue aprender brincando. Isso torna tudo mágico, porque no mundo da criança é tudo assim, é tudo uma magia, né? Então, quando eu, profissional da educação infantil, atuo trazendo jogos, trazendo brincadeiras, tirando eles da sala de aula, trazendo situações do seu cotidiano para o nosso aprendizado, atrelando a interdisciplinaridade, atrelando essa prática, eu consigo perceber que o aluno ele aprende além da matemática, além do português, além da linguagem, da natureza da sociedade. Ele aprende valores, né? E aí ele leva para a vida inteira. É muito gratificante você chegar em casa, e eu como mãe entendo, e chegar em casa e ver e notar, olha mãe, aconteceu isso em sala, a professora explicou assim, 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 e aí a mãe até pensa, mas isso não é de sala de aula, e de fato, é da sala de aula sim, porque é dever do professor explicar de uma maneira que o aluno possa entender. E a prática interdisciplinar, ela está altamente atrelada ao cuidar da imaginação dessa criança, a investir na imaginação dessa criança. Então,
eu tenho um escritor aqui nos meus relatos que ele vai dizer que a prática interdisciplinar, ela precisa existir, se atrelando ao cotidiano da criança. Em minhas pesquisas, eu vi aqui o meu autor dizer, Brandini, que o educador infantil precisa conhecer não só a educação, a criança e o seu desenvolvimento, mas a importância que o brinquedo tem para o seu desenvolvimento. Ou seja, é necessário brincar. A criança, ela se desenvolve melhor quando ela brinca. A criança brinca, a criança se desenvolve melhor quando ela entende que ela está indo para a escola não por aquele ensino metódico. A criança entende a importância de ir para a escola, mas ela entende que lá não vai ser um lugar em que ela vai sentar e ouvir. Ela entende que lá vai ser um lugar em que ela vai aprender, mas que ela vai brincar, mas que ela vai se divertir, mas que ela vai sorrir, mas que ela vai pintar, mas que ela vai correr, né? Quão importante é a psicomotricidade na educação infantil, você trabalhar a coordenação motora, o movimento motor, a intelectualidade, isso é de extrema importância e tudo isso é interdisciplinaridade. Busquei levantar pesquisas em sites e livros para que pudessem trazer o máximo de estudo descritivo e exploratório, biografias e revistas que pudessem embasar o meu trabalho. E falando sobre as minhas considerações finais, como eu já me adiantei anteriormente, sobre o quanto é importante, né? Eu não me canso de dizer sobre a importância que tem a prática interdisciplinar na educação infantil. Hoje o professor ele não tem, mas como tem aquele ensino metódico e tradicional, a interdisciplinaridade que surgiu lá na década de 60, hoje ela era de forma isolada, hoje ela tem um papel crucial todos os dias na vida do educando. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar trazendo esse tema que eu amo, falando sobre a criança que eu amo, falando sobre a educação infantil que eu amo, falando sobre esse mundo do brinquedo, esse mundo do brincar, esse mundo de atividades diferentes, esse mundo da interdisciplinaridade, sobre práticas, que é um assunto que eu também amo e levando em consideração que é o tipo de profissional que eu quero ser, né? Um profissional diferente, um profissional que traz a mudança na vida do aluno. Eu agradeço pela rica oportunidade e até a próxima.